Olá, galera! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí, na semana 4 do volume 4 do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Hoje vamos abordar a força centrípeta, tema relativo ao primeiro ano do ensino médio regular. Mas antes disso, peço para vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que possam receber os vídeos aí, que estão sendo lançados semanalmente. Inclusive, lá no nosso Instagram, nós temos o cronograma dos vídeos que serão lançados e quando serão lançados. Ou seja, siga-nos nas nossas outras redes sociais. Certo, galera? Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. E quero saber, vocês estão prontos? Vocês sempre estão prontos. Vamos lá? Atividade 4. Galera, na semana 3, nós trabalhamos atividades 1, 2 e 3. Agora, semana 4, vamos começar pela atividade 4. É uma questão do Enem 2019, última prova do Enem. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera da cidade, acima da cidade do Rio de Janeiro, e caíram no Oceano Atlântico, certo? Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entraram em ignição devido ao atrito com a atmosfera e brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era... Galera, observem aqui, pela ilustração, a imagem aqui, a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, quando esses fragmentos adentram a atmosfera terrestre, eles estão exatamente sobre a cidade do Rio de Janeiro. O que é essa tal de velocidade angular? Temos aqui, um movimento aqui, circular, uma trajetória curvilínea circular, certo? Repare que associada a essa variação de espaço aqui, nós temos um ângulo varrido. Nós temos um ângulo aqui de giro, Então, a velocidade angular nada mais é, galera, que a variação do ângulo varrido num dado intervalo de tempo. Tema da aula passada aí, da semana 3 aí. O que eu estou dizendo para vocês? Que imagina que quando o foguete adentra a atmosfera terrestre, está sobre esse ponto acima do Rio de Janeiro. E aí, a Terra faz seu giro em torno do seu próprio eixo. A Terra terá um giro, um ângulo varrido num dado intervalo de tempo. E o foguete, também acompanhando a Terra no mesmo sentido da Terra, certo? Terá esse ângulo de giro. Só que o ângulo de giro realizado pelo foguete vai ser maior do que o ângulo de giro realizado pela Terra no mesmo intervalo de tempo. Por quê? Porque se fosse igual, foguete e um ponto lá da superfície terrestre que representa o Rio de Janeiro, sempre estariam lado a lado. O foguete cairia sobre a cidade do Rio de Janeiro. Como o foguete vai percorrer um maior ângulo, vai varrer um maior ângulo no mesmo intervalo de tempo, quando ele chegar à superfície terrestre, ele vai acabar colidindo com o mar, com o Oceano Atlântico aqui. Logo, a velocidade angular do foguete é maior que a velocidade angular da Terra. O ângulo varrido pelo foguete no mesmo intervalo de tempo é maior que o ângulo varrido pela Terra. Então, pensemos dessa forma, Se na situação relatada os fragmentos do foguete adentraram a atmosfera terrestre sobre a cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico, sua velocidade angular está orientada no mesmo sentido de rotação da Terra, porém com intensidade maior que a velocidade angular da rotação da Terra. Logo, se vocês analisarem aí as proposições de resposta, temos a letra B aí, a velocidade angular do foguete é superior à da Terra e no mesmo sentido. Beleza, galera? Então, partamos para a próxima questão. Tranquilo? Atividade 5. Um carrinho de brinquedo de 60 gramas é preso a uma corda de 0,08 metros de comprimento e colocado para girar em torno de um prego
que se encontra fixo a uma superfície perfeitamente horizontal. Sabendo que a velocidade do carrinho é de 0,2 metros por segundo, determine a intensidade da força de tração que é feita pela corda em newtons. Desconsidere a ação de quaisquer forças dissipativas. Isso é a primeira proposição. Isso é uma das análises que ele pede. Segunda, explique o que acontece com o carrinho se a corda se rompe durante o movimento. Faça um esquema e represente a velocidade linear do brinquedo, instantes após o rompimento da corda. Tranquilo, ó. Ele fala que nós temos um movimento curvilíneo, um movimento circular, certo? Galera, pois bem, ó, velocidade escalar igual a 0,2 metros por segundo. A velocidade escalar é constante. A velocidade escalar é sua velocidade de velocímetro. Você olha para o velocímetro e tem um valor. Nesse caso, o velocímetro cravou. Só que velocidade, galera, é um vetor. Assim sendo, se a velocidade escalar é constante, não há variação da velocidade escalar. A aceleração tangencial ou aceleração escalar será nula. Por quê? Porque a aceleração escalar está associada com a variação da velocidade escalar. Existe uma velocidade, só que ela é constante. Não havendo variação da velocidade escalar, aceleração escalar nula. Contudo, gente, como velocidade é um vetor, observe aqui no movimento que esse vetor ele muda de direção e de sentido a cada instante. Qual que seria a direção do vetor velocidade? Ele é sempre tangente, ele sempre toca a trajetória, ó, a origem toca a trajetória, ele tira uma casquinha, tangente à trajetória. E qual que seria o sentido? Mesmo da trajetória. Então percebam vocês, galera, que o vetor velocidade está mudando em direção e sentido. Se o vetor velocidade muda em direção e sentido, existe uma aceleração associada ao movimento, porque a aceleração está associada à variação da velocidade. Mas vamos lá. Como o movimento é curvilíneo, a força resultante não nula. Por quê? Porque como o corpo está em movimento, para que a força resultante fosse zero, esse corpo deveria estar em movimento retilíneo uniforme. Como esse corpo está em movimento circular, curvilíneo, alguém tem que estar forçando essa mudança de direção e sentido. E nesse caso, a força centrípeta, galera, que vai ser essa força em azul aqui, forma 90 graus com o vetor velocidade em cada ponto da trajetória, ela será a resultante das forças que atuam na direção do centro do movimento. Galera, direção, ó, tá vendo o centro aqui, ó? Nessa direção a força centrípeta está atuando. Aqui, ó, ela está atuando nessa direção que passa pelo centro da trajetória. Lembra que para uma mesma direção existem dois sentidos. Então, qual é o sentido da força centrípeta? O sentido aponta para o centro da trajetória. Então, a força centrípeta está na direção da linha que passa pelo centro e o sentido aponta para o centro da trajetória. A força centrípeta está associada à mudança de direção da velocidade do móvel, do vetor velocidade. Tranquilo? Então, força produz aceleração. Segundo a lei de Newton aí, né? Só que aqui eu tenho a força centrípeta. Se força produz aceleração, força centrípeta produz aceleração centrípeta. Como que eu acho o valor, o módulo da aceleração centrípeta? Basta eu pegar a velocidade instantânea, levantar ao quadrado e dividir pelo raio da trajetória. Então, força centrípeta é o produto da massa que multiplica a aceleração centrípeta. Cuidado, por favor, gente, não confundam. A força centrípeta ela é uma resultante das forças que atuam na direção que passa pelo centro do movimento. Ela não é mais uma força no sistema. Isso ficará mais claro na próxima atividade. Beleza? Vamos aí realizar a atividade. Primeiro, eu quero calcular a intensidade da força de tração sobre a corda. Essa corda está esticada, ela está tracionada. Gente, reparem que eu tenho peso aqui, ó, força-peso vertical e para baixo. A força-peso não está na direção do centro aqui, ó, do movimento. A força normal, devido ao contato aí do corpo com a superfície, ela está na vertical e aponta para cima. Também não atua na direção do centro do movimento. Mas observe que a tração aqui, ó, ela está na direção do centro do movimento curvilíneo e aponta para o centro. Galera, a força de tração, ela representa a centrípeta. A centrípeta não é mais uma força no sistema. Ela é a resultante das forças que atuam na direção do centro. Eu só tenho a tração aqui, ó, atuando na direção do centro.
Então, nós temos os dados aí, né? A massa vale 60 gramas, que é igual a 0,06 quilogramas, o raio 0,08 metros, e a velocidade aí, ó, com que ele gira aí, escalar 0,2 metros por segundo. A força centrípeta, que é representada pela tração, é igual a massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Então vamos substituir os valores. Massa 0,06, velocidade 0,2 ao quadrado, dividido pelo raio, 0,08. Eu coloquei dessa forma aqui para ver se vocês entendem, gente. Ó, isso é uma forma prática de realizar essas operações onde você ganha muito tempo. E na prova do Enem, galera, isso é primordial, tá? 0,06 massa, que multiplica 0,2 vezes 0,2. Gente, 0,2 ao quadrado é o mesmo que multiplicar 0,2 vezes 0,2, dividido por 0,08. Aí eu escrevo em forma de fração. 0,06, 6 sobre 100. 0,2, 2 sobre 10. 0,2, 2 sobre 10. E 0,08, 8 sobre 100. Aí o que eu faço? Ó, 6 vezes 2 vezes 2. Tá aqui, ó. 6 vezes 2 vezes 2. Numerador, né? Aqui, 100, 10 ao quadrado, vezes 10, 10 à terceira, vezes 10, 10 à quarta. Então, no meu numerador fica assim, ó. 6 vezes 2 vezes 2, dividido por 10 à quarta. E no denominador ficaria 8 sobre 100, ou seja, 8 dividido por 10 ao quadrado. Eu posso pegar 6 vezes 2, 12, vezes 2, 24. 24 dividido por 8, que vai dar 3. E aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 10 ao quadrado dividido por... 10 à quarta dividido por 10 ao quadrado seria 10 a 2, 10 ao quadrado, né? Então, 3 vezes 100, a intensidade da força de tração, 300 newtons. Mas não foi só isso que ele pediu pra gente, não. Ele pediu também pra gente, ó, explicar o que acontece com o carrinho se a corda se rompe durante o movimento e para que façamos um esquema, né, que representa a velocidade linear do brinquedo instantes após o rompimento da corda. Galera, o vetor velocidade, ele toca, ele tangencia a trajetória aqui, ó. Repara que a origem aqui, ó, olha a direção do vetor velocidade, ó, tocou, tangenciou a trajetória e está no mesmo sentido de giro. Já nesse ponto mais à frente, observem que o vetor velocidade está tocando a trajetória, descrita pelo corpinho aqui, ó. Só que ele mudou em direção e sentido. Alguém forçou essa mudança. Foi a força de tração. Força era capaz de mudar o estado de um corpo. Nesse momento, a corda se rompe. Se a corda se rompe, não há mais força de tração. A corda não está mais tracionada, tensionada. Logo, o que acontece? Se esse corpo está em movimento e a corda se rompeu, qual é a tendência natural? Continuar o seu movimento em linha reta com velocidade escalar constante. Por inércia, galera. Ele quer continuar o movimento retilíneo uniforme. Logo, olha o vetor velocidade aqui, ó. Esse bloquinho, esse móvel, nesse caso, esse brinquedo, nesse carrinho, irá continuar seu movimento retilíneo uniforme, certo? Caso a corda se rompa, o móvel tenderá ao movimento retilíneo uniforme, pelo princípio da inércia. Essa seria a análise aí, simplificada, do que fizemos aí. Tranquilo? Agora, vamos partir para a questão de número 6. Atividade número 6 aí, ó. Uma atração muito popular nos circos é o Globo da Morte, que consiste numa gaiola de forma esférica, no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. E a massa do conjunto piloto mais motocicleta, 150 kg. Considere um globo de raio 5 metros e o valor da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber o seguinte, ó, na letra A, se ele passar pelo ponto mais alto do globo com a velocidade de 10 metros por segundo, qual é o valor da força que o globo faz sobre a moto? E na letra B, devido ao ganho de velocidade na descida, ele passa pelo ponto mais baixo com velocidade de 20 metros por segundo. Calcule para este ponto o valor da força que o globo faz sobre a moto. Vamos lá, gente, vamos para a letra A e vamos entender o que é esse tal de força que o globo realiza, exerce, faz sobre a moto. Galera, primeiro, ó, pega nesse ponto mais alto da trajetória. Tá vendo aqui, ó, a moto comprime o globo. Existe contato entre moto e globo.
Se existe o contato, vai existir uma força chamada normal, que é uma força de compressão, né? Então a moto tende a comprimir o globo na vertical para cima, no ponto mais alto aqui da trajetória. O globo vai reagir, né? E será um passo em reação. Se a moto comprime o globo na vertical e para cima, o globo vai comprimir a moto na mesma direção, vertical, só que sentido oposto, né? Para baixo. Aqui eu tenho representado a força normal. Essa é a força que o globo exerce sobre a moto. Só que eu tenho uma outra força atuando no sistema, é a força peso, que também está na vertical para baixo, nesse instante aqui, ó, no ponto mais alto, certo? O peso, gente, é devido ao corpo ter massa e estar imerso no campo gravitacional local. E eu quero que vocês percebam que eu tenho duas forças nesse instante aqui, ó, atuando em direção que passa pelo centro do movimento e apontando para o centro do movimento. Então, a resultante da ação dessas duas forças vai ser chamada de força centrípeta. Eu não tenho uma terceira aqui centrípeta, não. A força centrípeta é a resultante da força peso com a força de tração. Os dados aí, ó, velocidade naquele instante lá no ponto lá, né, 10 metros por segundo, massa 150 kg, raio 5 metros, é o raio do globo da morte aí, e a aceleração gravitacional local, 10 metros por segundo ao quadrado. Nós sabemos aí que o movimento é curvilíneo, então a força centrípeta muda a direção do vetor velocidade. Força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Ou seja, massa, velocidade instantânea ao quadrado dividido pelo raio. Como eu disse para vocês, gente, ó, a força centrípeta é a resultante da ação do peso e a normal. Nesse caso, eles estão na mesma direção e mesmo sentido. A intensidade da centrípeta, basta somar valor do peso mais o valor da normal. Só que ele me pediu justamente a normal, que a compressão aí, ó, é a ação do globo sobre a moto. A normal seria o valor da centrípeta menos o valor do peso. Normal, massa, velocidade instantânea ao quadrado dividido pelo raio, menos massa vezes gravidade. Normal seria 150 massa. 10 ao quadrado dividido por 5, aceleração centrípeta. 10 ao quadrado 100 dividido por 5, 20. Menos massa vezes aceleração gravitacional local, 150 vezes 10. Nesse caso, 150 vezes 20 dá 3.000, menos 150 vezes 10, 1.500. Então, a compressão normal aí, a força que o globo exerce sobre o bloco, a moto, será igual a 1.500 newtons no ponto mais alto da trajetória, quando se mantém essa velocidade de 10 metros por segundo. Letra B aí. Galera, olha para o ponto aqui, ó, inferior, o ponto mais baixo aqui da trajetória. Nesse caso aqui, repara que a normal, a moto comprime o globo na vertical e para baixo. O globo vai reagir sobre a moto, atuando com a força na mesma direção e sentido para cima. Eu tenho aqui, ó, tanto normal quanto peso na mesma direção, gente, ó, atuando na direção que passa pelo centro do movimento. Gente, cuidado, não confunda direção com sentido, tá? Direção é dado pelo corpinho aqui do vetor, por essa reta. O sentido é dado pela pontinha. A normal, ela aponta para o centro. O peso aponta aqui, ó, contra o centro do movimento. Só que vai resultar. A centrípeta é a resultante das forças que atuam na direção que passa pelo centro do movimento. Se sobra alguma coisa aqui para cima, vocês têm que entender que a normal, ela tem maior intensidade que o peso, porque vai restar alguma coisa na vertical para cima. Foi-me dado aqui, né, os valores de velocidade, massa, raio e campo gravitacional, aceleração gravitacional, né? Mais uma vez, ó, força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. A força centrípeta nesse caso agora, galera, ó, seria a normal, a intensidade da normal, menos a intensidade do peso, porque eu tenho forças atuando na mesma direção, só que em sentidos opostos, ok? E como ele quer saber o valor da normal, a normal seria o valor da centrípeta mais o valor do peso. Basta observar a operação algébrica aí. Então, massa, velocidade instantânea ao quadrado dividido pelo raio, mais massa vezes gravidade. Então, 150 vai ser igual a 20 ao quadrado, que dá 400 dividido por 5, né? Então, 400 dividido por 5 dá 80. 150 vezes 80, mais 150 vezes 10. Logo, nesse caso, a compressão normal, nesse ponto mais baixo aqui da trajetória, vai ser 12.000 mais 1.500. 13.500 newtons. Reparem vocês que a compressão aí, ó, exercida sobre o globo
pela moto ou pelo globo sobre a moto no ponto inferior é bem maior do que lá no ponto superior da trajetória, certo, galera? Galera, chegamos ao final aí, de mais um volume. Espero que essa aula tenha contribuído. Se contribuiu, deixa aquela curtida aí pra gente, ok? Convido mais uma vez, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, pois os vídeos estão sendo lançados aí, sistematicamente, semanalmente. Siga-nos em nossas outras redes sociais e lembrem-se, teremos aí para atendê-los, um pré-ENEM. Com isso, galera, vamos trabalhar o que mais cai no Enem. Vamos ser objetivos. O Escola Online está aí para servir, para atender. Espere as novidades. Novidades estão por vir. Galera, muito obrigado e até a próxima. Bye, bye.